Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje vou fazer uma revisão de reforma religiosa e de absolutismo, ok? Eu mandei para vocês uma lista de exercícios de reforma religiosa e de absolutismo. Esta lista já tinha passado numa outra ocasião, então passei novamente para vocês refazerem, tem um gabarito. Além disso, eu coloquei no final de cada tema, exercício de absolutismo e exercício de reforma religiosa, eu coloquei um link para um site onde vocês vão encontrar uma série de exercícios, uma bateria, são muitos exercícios com gabarito. Vocês podem também reforçar o seu aprendizado fazendo esses exercícios. Se tiver alguma dúvida, vocês procurem o monitor, ok? Então tem os exercícios novamente postados, com gabarito, para vocês tentarem refazer, e mais essa bateria com muito mais exercícios, vocês poderem fazer acessando esse site da internet. Beleza? Além disso, eu coloquei para vocês um esquema em Word revendo o assunto de reforma religiosa e de absolutismo. É basicamente o esquema da outra aula, só que eu resumi, eu tirei algumas coisas, acrescentei um elemento ou outro, mas deixei um pouco mais resumido para a gente poder trabalhar em cima da revisão. Então eu vou comentar com vocês, fazer a revisão agora, acompanhando esse esquema em Word que vocês têm em mãos. Beleza? Bom, reforma religiosa. A reforma religiosa ocorreu no século XVI, no início da Idade Moderna. Ela pode ser dividida em duas grandes correntes, a reforma protestante e a reforma católica, também chamada de contra-reforma. A reforma protestante, por sua vez, pode ser subdividida em outras correntes. A reforma luterana, a reforma calvinista e a reforma anglicana. As três fazem parte da reforma protestante. Beleza? O que é que vai nos interessar da reforma protestante em si? Bom, primeira coisa, o que representou essa reforma protestante? Qual foi o seu significado? Ela ficou conhecida também como cisma do Ocidente, a divisão religiosa do Ocidente. Por que divisão religiosa? Porque até a Reforma Protestante só existia uma única religião permitida no Ocidente, na Europa Ocidental, que era a religião católica. Os europeus estavam divididos quanto à língua, a povos, regimes políticos, cidades-estados na Itália, monarquias na França, Inglaterra, Espanha, Portugal, algumas monarquias mais centralizadas, outras menos centralizadas, falando diferentes idiomas, com vários costumes locais, mas todos tinham uma coisa em comum, todos europeus. Todos europeus do Ocidente, da Europa Ocidental. O Ocidente aqui é a Europa Ocidental. Então todos tinham uma coisa em comum na Europa Ocidental, todos eram católicos. Com a reforma protestante, essa unidade religiosa desapareceu. Surgiram outras igrejas rivais da Igreja Católica. Então, com isso, o Ocidente, do ponto de vista cultural, do ponto de vista religioso, ficou dividido ao meio. A parte do Ocidente católica e a parte do Ocidente protestante. E assim mesmo a parte protestante dividida em várias correntes, anglicana, luterana, calvinista e tal. Então, a primeira coisa que chama atenção na reforma protestante é isso. A criação de novas igrejas que romperam com a unidade católica, unidade religiosa do Ocidente. Acabaram com o monopólio religioso que a Igreja Católica possuía. Ok? Essas igrejas, na visão dos católicos, as igrejas protestantes, na visão dos católicos, eram igrejas, eram heresias, eram correntes religiosas contrárias aos dogmas, à fé católica. Então, na visão dos católicos, elas eram heresias. As igrejas luteranas surgiram a partir das ideias do Martinho Lutero, um alemão. A igreja luterana nasce na Alemanha, mas ela se expandiu também para a Escandinávia, Suécia, Noruega, Dinamarca. As igrejas calvinistas, elas se desenvolveram em torno das ideias do pregador francês João Calvino. A igreja calvinista se desenvolve na Suíça, mas da Suíça ela se espalhou por outras partes da Europa. Holanda, Inglaterra. Na Inglaterra ela deu origem a um movimento chamado puritanismo. França, na própria França, a terra do Calvino, surgiu um movimento calvinista local chamado Movimento dos Huguenotes. Para a Escócia, que na época era um reino independente separado da Inglaterra, deu origem a uma igreja nacional na Escócia chamada Igreja Presbiteriana.
E a outra reforma protestante foi a reforma anglicana, que foi limitada à Inglaterra, ok? Então, a reforma protestante pode ser subdividida em reforma luterana, reforma calvinista e reforma anglicana. Muito bem. O que é que essas várias igrejas protestantes elas tinham em comum? Primeira coisa, elas consideravam que a Bíblia era a principal fonte de fé, basicamente a única fonte de fé, e era infalível na sua mensagem. Então, essa fixação na Bíblia, em especial no Novo Testamento, vai ser uma característica fundamental do protestantismo, que vai desprezar outros livros religiosos elaborados pela Igreja Católica, sobretudo aí no final do Império Romano, os livros, as obras religiosas de muitos pais da Igreja, e também não vão aceitar nas várias decisões dos papas quanto aos dogmas religiosos, vão se fixar só na Bíblia. Então, essa fixação na Bíblia, a defesa da livre leitura da Bíblia, vai ser um elemento central no protestantismo. Outro elemento central é a crença da salvação pela graça divina, pela fé, uma graça divina que o indivíduo adquire, recebe mediante a fé. Então, essa fixação também na salvação pela fé, que não precisa da intermediação da igreja. É uma relação entre o indivíduo, né, e Deus, uma graça divina, e ele tem fé, arrependido dos seus pecados, né, então não precisa da intermediação da Igreja Católica, não precisa do Papa, não precisa de bispo, não precisa, né, do clero dos rituais católicos. E a terceira característica comum é o chamado sacerdócio universal. A crença de que todo cristão é, em princípio, um sacerdote. Não precisa de um corpo organizado de clero, como acontece na Igreja Católica, embora os protestantes tenham criado a figura do pastor, de um líder da comunidade, dirigindo aí as discussões religiosas, mas a princípio tem a ideia daquele sacerdócio universal. Achei que tivesse aberto a porta aqui. Então não haverá na visão dos protestantes, não existe aquela separação entre o clero e o laicato, as pessoas laicas. Não? O indivíduo laico ele é potencialmente, né, um sacerdote universal. Então são esses três pontos. A fixação na leitura da Bíblia, na livre interpretação da Bíblia, a ideia da salvação pela graça divina, mediante a fé, e a ideia do sacerdócio universal. Ok? Isso aí vai ser comum, né, em todas as igrejas protestantes, com adaptações, obviamente, em cada uma delas. Por que aconteceu a reforma protestante? Primeira coisa, pessoal, no esquema anterior, que vocês têm também disponível, né, em PDF, no esquema anterior eu detalhei mais. Aqui é uma revisão, só estou revendo alguns pontos. Mas a ideia de reforma da igreja remonta à Idade Média. Só que na Idade Média ela fracassou. Agora, no século XVI, surgiram as condições propícias à reforma. A gente tem que lembrar o seguinte, foi uma reforma religiosa. Então a primeira origem está na religião. Havia uma insatisfação por parte dos cristãos ou por parte dos católicos com o próprio catolicismo. Uma frustração espiritual, a ideia de que o catolicismo não atendia mais à demanda espiritual de parte da população. Muitos acreditavam que a igreja estava corrompida pelo luxo do clero, né, pela vida, né, mundana, né, do alto clero, do papa, dos bispos, o despreparo do próprio clero. O símbolo maior dessa corrupção foi a venda de indulgências, né, a venda da remissão dos pecados, né, no purgatório por parte da igreja, acabou precipitando a reforma lá na Alemanha. Então a questão central realmente vai ser a questão religiosa. Né? O renascimento cultural ele vai ter um peso também nessa questão religiosa, porque o renascimento cultural criou um ambiente propício à revisão e crítica da Bíblia, e foi durante o renascimento cultural que foi inventada a máquina de imprimir, a chamada prensa móvel, pelo Gutenberg na Alemanha, no século XV. E a Bíblia passou a ser editada, produzida em larga escala. E as pessoas passaram a ter mais acesso à Bíblia, que ficou mais barata, mais acessível. E com isso muita gente começou a comparar o que a Bíblia dizia com o que a igreja dizia. Muitos concordaram, mas outros discordaram. Então o renascimento cultural também contribui, né, para o desenvolvimento da reforma protestante. Acontece, pessoal, que essa insatisfação religiosa, ela já existia na Idade Média. Sobretudo no final da Idade Média, século XIV, século XV, mas não foi suficiente para gerar a reforma protestante. Então a grande questão é, o que aconteceu de especial no século XVI
que levou essa insatisfação religiosa que já existia, estava crescendo, mas já existia, que levou essa insatisfação religiosa a criar condições para que a reforma fosse efetivamente feita. A novidade, então, não está, na verdade, na insatisfação religiosa. A novidade vai estar nas mudanças sociais e políticas que estavam acontecendo naquele momento na Europa. Ou seja, a Europa estava passando numa transição do feudalismo para o capitalismo, a sociedade estava mudando, a monarquia estava se fortalecendo, os comerciantes, mercadores, a chamada burguesia estava em ascensão, parte da nobreza estava em declínio, a sua renda estava diminuindo. Então, as novas forças políticas e sociais acabaram se posicionando contra a Igreja Católica por interesses materiais, interesses políticos, interesses econômicos. Então, por exemplo, para muitos monarcas interessava romper com o Papa, com a Igreja Católica, e criar uma igreja nacional chefiada pela monarquia, porque iria fortalecer ainda mais o poder do rei. Muitos nobres queriam romper com a Igreja Católica, com o catolicismo, para poderem tomar as terras da igreja, confiscando o patrimônio do clero, as terras eclesiásticas. Em alguns países, a burguesia se sentia incomodada com o fato da Igreja Católica ter um discurso contrário à acumulação de capital, que criticava o lucro excessivo, né? Que criticava emprestar dinheiro e cobrar juros, a usura e tal. Então, em alguns países da Europa, a burguesia local estava interessada, na verdade, em uma igreja mais favorável ao capitalismo, ou pelo menos neutra nessa questão, né, da acumulação de capital. Então, essa é a grande novidade. A insatisfação religiosa se juntou a uma situação, um contexto político e social, onde monarcas queriam se apossar das terras da igreja e criar uma igreja própria nacional que favorecesse o poder do rei. Nobres queriam tomar as terras da igreja e a burguesia, os setores da burguesia, esses setores queriam uma igreja mais favorável ao capitalismo. Então, quando a gente coloca a questão, o que causou a reforma protestante, nós vamos ter os fatores ideológicos, culturais, insatisfação com o catolicismo, a influência do renascimento cultural, os fatores políticos, monarcas interessados em criar uma monarquia mais poderosa, absolutista, às custas, né, da Igreja Católica, fatores sociais, quer dizer, a nobreza interessada em tomar as terras, é social e material, né, social e econômica, a nobreza interessada em tomar as terras da Igreja Católica e a burguesia interessada numa igreja mais propícia, mais favorável ao capitalismo. Beleza? Muito bem, a reforma começou na Alemanha. A Alemanha, na época, era parte central do chamado Sacro Império Romano-Germânico, um império descentralizado, onde o imperador era eleito, vitalício, mas ele era eleito. E cada príncipe alemão, cada grande nobre alemão tinha grande autonomia. Não era um império fragmentado politicamente. Né? Foi lá que começou a reforma. Como vocês sabem, a reforma começou com a pregação do Martinho Lutero, que era um monge agostiniano, era um professor de teologia. A base social de apoio, né, do movimento luterano foi principalmente os príncipes alemães e a nobreza, ou parte dos príncipes e da nobreza, interessados em tomar as terras da igreja. E as principais ideias eram, primeiro, a crença da salvação pela fé. E isso Lutero frisou. O cristão não precisa da Igreja Católica, do Papa, de intermediários para ser salvo. A salvação é uma graça divina e quem tem fé é salvo, quem está arrependido dos seus pecados. Segundo ponto, a livre interpretação da Bíblia. Né, novamente naquele ponto protestante que a gente viu. A Bíblia deve ser lida, estudada, né, interpretada livremente pelo cristão. Terceiro, bom, associado a tudo isso, não reconhecimento da autoridade do Papa, né, de toda a estrutura do clero católico. Na visão do Lutero, desnecessário, na verdade, não é necessária a existência da Igreja Católica para a pessoa ser salva. Lutero reduziu os sacramentos para o batismo e a comunhão, né, é um outro elemento aí marcante da reforma luterana. Um dado muito importante, Lutero estabeleceu, defendia a supremacia da autoridade civil, a autoridade dos príncipes, né, dos nobres, sobre a autoridade da igreja. Então isso aí vai ser, sobre a autoridade espiritual, isso aí vai ser um ponto central, porque
Lutero acreditava que a ordem social deveria continuar existindo normalmente. Ele não defendia uma mudança na estrutura da sociedade. Ele defendia uma mudança na igreja. Né? Então ele falava, olha, quem é camponês vai continuar sendo camponês. Quem é senhor vai continuar sendo senhor. Quem é príncipe vai continuar sendo príncipe. E deve ser obedecido. Então ele frisou muito isso. Quer dizer, que a população, que o povo, que o camponês tinha que obedecer às autoridades políticas tradicionais, compostas na Alemanha pelos príncipes, pelos nobres, além do próprio imperador, mas era um imperador fraco. Isso aí, pessoal, foi muito importante para a nobreza apoiar Lutero. A nobreza viu que Lutero, do ponto de vista político e social, era um conservador. Queria conservar aquela estrutura política e social da Alemanha. Muito bem. Vocês estão bem lembrados, a reforma começou em 1517, quando Lutero criticou a venda de indulgências que foi feita na Alemanha, com autorização do Papa Leão X, para arrecadar recursos na construção, na reforma da Basílica de São Pedro, em Roma. Ele criticou a venda de indulgências, a igreja reagiu, falou para Lutero se retratar, Lutero não se retratou, ele foi então excomungado, e ele só não foi queimado vivo como herege, porque ele recebeu a proteção dos príncipes da Alemanha, ou de uma parte dos príncipes da Alemanha. No caso, em especial, do príncipe Frederico III da Saxônia, que era uma das províncias, né, ali da Alemanha. Ele recebeu o refúgio desse príncipe e, com a proteção do príncipe, ele passou a desenvolver o seu pensamento, né, protestante, a desenvolver as linhas gerais da igreja protestante. Ora, nesse meio tempo, as críticas de Lutero foram despertando movimentos de reforma na Alemanha e outras partes da Europa. E surgiram movimentos muito mais radicais que os movimentos do Lutero, do que o pensamento do Lutero. Entre eles um movimento chamado Movimento dos Anabatistas, que acabou se juntando com uma revolução camponesa que ocorreu na Alemanha na década de 1520. Essa revolução camponesa foi dirigida não só contra a Igreja Católica, mas foi dirigida também contra a nobreza alemã, contra os senhores feudais. Queria acabar com a servidão, redistribuir terras e tal. Era uma revolução social. O Lutero não apoiou isso. O Lutero condenou os anabatistas pelo radicalismo e condenou os camponeses e defendeu a manutenção da ordem social na Alemanha. Foi um momento muito importante porque confirmou para a nobreza alemã que Lutero tinha realmente uma postura conservadora. Defendia a ruptura com a igreja, mas não defendia a ruptura com a ordem social. Em seguida, estourou uma guerra civil religiosa entre católicos e luteranos, né, chamados de protestantes. O Lutero morre de causas naturais no meio dessa guerra. A guerra, no final, entrou num impasse. O imperador, na época dessa guerra, era o imperador Carlos V. Ele conseguiu o apoio de parte da nobreza alemã, que continuou ligada ao catolicismo, mas outra parte, né, abraçou o protestantismo. De toda forma, a guerra terminou num impasse. Nem os protestantes conseguiram impor o luteranismo em toda a Alemanha, e nem os católicos conseguiram reprimir o protestantismo em parte da Alemanha. Então, diante do impasse, foi feito um acordo que acabou com a guerra, chamada Paz de Augsburgo. Por esse acordo foi determinado que caberia a cada príncipe, a cada nobre, a cada senhor de um território, decidir a religião dos seus súditos. Se o príncipe aceitasse o luteranismo, todo mundo teria que seguir o luteranismo. Se o príncipe aceitasse o catolicismo, todo mundo teria que seguir o catolicismo. A Alemanha continuou sendo um império descentralizado, com uma estrutura feudal, com cada poder local nas mãos de um nobre, de um príncipe, o camponês explorado por essa nobreza, porém, com parte da Alemanha, em especial o norte, abraçando o luteranismo, e o sul da Alemanha, né, abraçando ou mantendo-se fiel ao catolicismo. Ok? Vou fazer uma pausa só para não ficar muito grande a gravação e ficar difícil depois postar. Aí já volto concluindo o assunto da reforma. Beleza? Tchau, tchau.